Salut tout le monde! E hoje vamos continuar estudando as preposições na língua francesa. Nessa aula de hoje vamos nos concentrar com a preposição de. É assim que pronuncia. Preposition de. Quem não assistiu à primeira videoaula de preposições, que foi a preposição a, volta lá, assiste ela primeiro, depois vem assistir essa segunda aula. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, para dar aquela força pra gente. Toda quarta-feira nós temos conteúdo novo aqui para vocês. Bom, vamos começar. Preposição de para um contexto de origem ou proveniência. Mas aqui a gente pode limitar um pouquinho para começar para lugares grandes. Isso eu expliquei um pouquinho na preposição a, que lugares grandes que têm um grande fluxo de pessoas. O parque, aeroporto, biblioteca, por exemplo, ou comércios no geral, supermercado, padaria, açougue, por exemplo. Vous venez de la bibliothèque, ou seja, você vem da biblioteca. Ou então, mon ami arrive du marché, meu amigo chega do mercado, da feira. Então, du marché, de la bibliothèque, indicando origem. Ele estava nesse lugar antes. Podemos usar também para posse, possession. Mas aqui, a preposição de, vamos usá-la entre dois substantivos. Por exemplo, se eu falo assim, le cahier du professeur est sur la table. Ou seja, o caderno do professor está sobre a mesa. Le cahier du professeur. Aqui está indicando posse. Le cahier du professeur, cahier é um substantivo, professeur é um outro substantivo. Ou se eu digo, la voiture de ma mère est belle. La voiture de ma mère. Voiture é um substantivo, ma mère é um outro substantivo. Podemos usar também para indicar o ponto de partida. Ponto de partida usando horas, usando lugares. Por exemplo, se eu falo assim, ils vont travailler de 8h à 18h. Ou seja, de 8 horas até as 18 horas. De 8h à 18h. O ponto de partida, 8h. Ou se eu digo, je vais courir du parc à l'école. Aqui já é um lugar. Du parc à l'école. Podemos usar também para preço. Por exemplo, vous avez acheté un livre de 3 euros. Ou seja, você comprou um livro de 3 euros. Vous avez acheté un livre de 3 euros. É uma das preposições que podemos usar para preço. Tá? Vamos continuar. Usamos também para recipientes, mas para indicar o que tem no recipiente. O que tem dentro do recipiente. Por exemplo, je bois une tasse de café. Uma xícara de café. É bem parecido com o português. Une tasse de café. Ou, je bois un verre de jus. Ou seja, um copo de suco. Un verre de jus indica o recipiente, mas o que tem no recipiente. Podemos usar também para alimentos, mas no contexto aqui vai dar uma ideia de transformação desse alimento. Por exemplo, se eu falo assim, mon ami mange une salade de tomate. Salade de tomate. É como se eu peguei os tomates e transformei em salada. Salada de tomate. Ou, ma mère boit un jus d'orange. Ma mère boit un jus d'orange. Um suco de laranja. Ou seja, ela pegou as laranjas e transformou em suco. Então, são algumas ideias aqui com a preposição de. Usamos também para alguns verbos, por exemplo, o verbo être, mas para dar um contexto de origem, de proveniência. Por exemplo, mon ami é de Portugal, ou seja, é do Portugal, é de Portugal. Ou podemos usar, mon ami é originaire de Portugal, é originário do Portugal, a ideia, dando um contexto de origem, de proveniência. O verbo provenir, que também dá esse contexto de proveniência, de origem, eu posso usar também. Uma frase aqui. Ils proviennent du Mexique.
il provient du Mexique. Então, il provient de la Belgique, ou seja, da Bélgica. Podemos usar também com o verbo arriver, dando um contextamento de origem, proveniência. J'arrive du cinéma, ou seja, eu chego do cinema. Eu estava no cinema antes. J'arrive du cinéma. Uma outra utilização muito importante é o verbo faire partie de. É interessante que é igual ao português. Faire partie de. Por exemplo, mon frère fait partie du groupe de littérature. Ou seja, meu irmão faz parte do grupo. Faire partie de. E aqui para indicar alguma coisa. Faire partie du. Donc, mon frère fait partie du groupe de littérature. Ou seja, meu irmão faz parte do grupo de literatura. Um outro muito interessante, que é muito usado na língua francesa, é o verbo s'occuper. S'occuper de. Que é um contexto de tomar conta, de cuidar. E aqui usamos para pessoas ou para coisas. Ma mère s'occupe du projet, ou seja, minha mãe cuida do projeto, é uma coisa. Mon père s'occupe des enfants, ou seja, meu pai cuida das crianças. Então, s'occuper de. Um verbo interessante também é o verbo parler. O parler com a preposição de indica que eu estou falando de alguém ou de algo. Por exemplo, je parle de mon chef, ou seja, eu estou falando do meu chefe. Ou então, il parle de la compétition, ou seja, ele fala da competição, alguma coisa. Usamos também o verbo recevoir, mas um contexto bem limitado aqui. Recevoir un message de, ou seja, receber uma mensagem de, ou recevoir une lettre de, ou seja, receber uma carta de. E aqui pode ser de lugar ou de pessoa. Por exemplo, je reçois, está no presente, je reçois un message de mon père, ou seja, eu recebo uma mensagem do meu pai. Ou então, ma mère a reçu une lettre de l'université. Vou mudar aqui um pouquinho. Ma mère a reçu une lettre de l'université, ou seja, minha mãe recebeu uma carta da universidade. Aqui está no passado. Recevoir, verbo recevoir. Então, aqui são alguns verbos que nós podemos usar com a preposição de. Vamos à sequência. Podemos usar também para preposições de lugar. À droite de, à gauche de, loin de, près de, en bas de. Ou seja, embaixo de, à direita de, à esquerda de. Então, por exemplo, ma maison é à droite du cinéma, ou seja, minha casa está à direita do cinema. Ou então, se eu falo la voiture de ma mère est près du parc, ou seja, o carro da minha mãe está perto do parque, près du parc. Usamos também para palavras, aqui geralmente são advérbios, mas algumas palavras que indicam quantidade, definida ou indefinida. Por exemplo, j'ai beaucoup d'amis. E é só a preposição de, não tem o artigo junto. Eu não vou falar j'ai beaucoup des amis. Mas está no plural. Não, é só a preposição de. J'ai beaucoup d'amis. Ou je mange 2 kilos de fruits. Aqui é uma quantidade definida. A primeira é indefinida, beaucoup de, eu não sei quantos. Por exemplo, je mange 2 kilos de fruits, ou seja, 2 quilos de fruta, uma quantidade definida. Então, palavras que indicam isso. E usamos também, pessoal, para adjetivos. Por exemplo, se eu falo assim, ó, mon voisin est content de son école. É content de son école, ou seja, está contente com a sua escola. Essa é a ideia, mas usamos a preposição de. Mon frère, ou então, mon voisin est content de son école, por exemplo. Então, aqui ele está feliz com a escola. Content de. Não vai ser a preposição avec, tá bom? Então, pessoal, aqui é um resumo da preposição de. Vou deixar umas atividades, podem colocar em prática agora. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.